A Bíblia faz de você uma pessoa autônoma, livre. E a religião também para fazer o contrário, para que ela dependa do seu líder religioso para tudo na vida. Jesus condenava a riqueza? Jesus nunca condenou a riqueza. Tem muita coisa que as pessoas falam, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso. Até que ponto dá para crer que a Bíblia é um livro mesmo válido e verdadeiro? Eu acho que essa foi a melhor pergunta que já me fizeram sobre a Bíblia. A pessoa que tem uma espiritualidade não se mete com política. Então quem se mete com a política? O cara que não tá ligando a mínima para a espiritualidade de ninguém? É esse tipo de gente que a gente vai colocar, né? Para nos governar? Mas acreditar cegamente assim é muito complexo, né? Em qualquer coisa que você acredita cegamente, você sai da sua inteligência e você passa pro fanatismo. E o perigo da religião é o fanatismo. Será que o pobre não deveria vir primeiro do que grandes templos? Perguntaram isso para Jesus. Inclusive foi Judas que perguntou. Eu sou o Fala galera, eu sou o Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Hoje, um episódio polêmico e especial para falar de como as religiões podem te levar à falência. Para falar sobre isso, tenho aqui a honra de receber, acho que pela quarta ou quinta vez, não sei, Patrícia Lage. Salve, salve. Salve, salve. É um prazer estar aqui com você de novo. E você tem que ir me avisando se alguém bate o meu recorde, porque aí eu tenho que voltar, acho que não, né? acho que não. Episódio 201. Uau. Você veio ali nos primeiros. Acho que não era nem episódio 10 ainda. Não era nem o 10 ainda. Caramba, hein? Faz tempo. Faz tempo. Nos conhecemos há mais tempo ainda. Mais tempo ainda. Que bom, muito bom te ver de novo. Fazia mais de um ano que a gente não se via. Fazia, né? Pois é. E aí eu pensei, né? Tô trazendo muita gente aqui que fala de espiritualidade, de religiões, de bíblias, pessoas polêmicas. E, cara, como tratar dois assuntos que são muito polêmicos e acredito que possa atingir muitas pessoas, como dinheiro e a espiritualidade ou as religiões. Uhum. Aí eu falei, pô, a Paty escreve sobre finanças e é cristã. Então a Paty pode me ajudar. E tem toda uma história, né, que vem de família de judeus, né? Podemos, então, entrar nessas polêmicas? Vamos lá, vamos desmitificar, né? Vamos tirar os mitos e ver o que é fato. Você acha que não dá para misturar com sucesso dinheiro e religião? Olha, aí a gente tem que entender qual é o papel da religião, né? Porque quando você fala espiritualidade, você está falando de uma parte do nosso ser. Nós somos trinos, né? Nós temos três partes. A gente é corpo, alma e espírito. E quando você cuida só do corpo ou só da alma, a alma vem do que você tem vontade de fazer, né? De você atender aos seus desejos. Então, é a questão dos sentimentos, né? Das emoções, da felicidade, da tristeza. Então, se você cuida do corpo, cuida da alma e não cuida da sua espiritualidade, você não está cuidando de si como um todo. Você está cuidando de 2/3 de si e está deixando um de lado. Então, a espiritualidade faz parte de todo mundo, faz parte do nosso ser. A religião já é outra coisa, que aí já começa a primeira polêmica, né? Mas a religião é a espiritualidade. Nem sempre, porque você tem pessoas que usam da religião para provar o seu ponto, para exercer controle sobre as pessoas. Então, eu não conheço todas as religiões, eu acho que não tem ninguém que conheça, porque parece que elas surgem assim, né, da vontade de pessoas. Então, eu não conheço todas as religiões, eu não saberia te dizer como cada uma delas trata a relação com o dinheiro. Mas a espiritualidade, que faz parte do ser humano, ela faz parte também da forma como você lida com todas as coisas, todas as áreas da sua vida. Então, se a gente fosse dividir a vida, por exemplo, em 5 áreas, você tem saúde, você tem família, você tem financeiro, porque não tem como, né, você não falar de finanças, você tem o relacionamento afetivo e você tem uma outra parte que é a própria espiritualidade em si. Então, isso da vida como um todo. 5 pilares. 5 pilares. Como que você faz todas as coisas num mundo material sem dinheiro?
Então, é impossível você dissociar a sua vida do dinheiro, de você dizer, a religião não tem nada a ver com dinheiro. Ou espiritualidade e dinheiro são coisas que não se conversam. Como as pessoas costumam dizer, ciência e espiritualidade são contrárias, né? A Bíblia é contrária à ciência. E não são. Quando as pessoas falam esse tipo de coisa, você vê que tem ali talvez por uma pressão das religiões, tem essa divisão. A pessoa que é religiosa ou que ela tem um desenvolvimento espiritual, ela não pode se meter com dinheiro. Ok, ela vive como? Ela trabalha por esporte? Ela trabalha de graça? Não existe. Quando você para pensar, você vê que são coisas que não tem como. A pessoa que tem uma espiritualidade não se mete com política. Então quem se mete com a política? O cara que não tá ligando a mínima para a espiritualidade de ninguém? É esse tipo de gente que a gente vai colocar, né? Para nos governar, para mandar na gente, como eu costumo dizer, porque eles mandam na gente, todo mundo obedece. Tem esse pilar da política ainda que eu nem tinha colocado aqui, né? Que é um pilar importantíssimo, que no Brasil, querendo ou não, né? Tem bancadas, a bancada dos evangélicos, a bancada do agro, a bancada de não sei o quê. Tem. E aí, no final das contas, eu me pergunto, será que através da religiosidade não cria-se uma base de fãs, uma base de eleitores, para aí sim chegar ao poder? O quanto isso é importante ou prejudicial também para o Brasil, para uma nação? Eu acho que todas as nações, quanto mais heterogênea elas forem, melhor, né? Porque quando você tem muita unanimidade ali, o negócio tá meio errado. Você tem pessoas que pensam diferente, né? Você é casado, você não pensa igual a Luíse. Vocês não são pessoas iguais, vocês não concordam em tudo 100%, mesmo sendo marido e mulher. Sim. Suas filhas não concordam 100% com o que você pensa e nem você com o que elas pensam. São pessoas, né? São indivíduos. Então, quanto mais heterogênea é uma sociedade, mais rica ela é. Porque você tem pontos de vista diferentes. Não importa se concorde ou discorde, mas é importante você ter pontos de vista diferentes e você realmente ser tolerante, porque tolerância virou uma palavra da moda numa sociedade que está mais intolerante do que nunca. Então, é entender por que isso é importante e realmente respeitar as diferenças do outro. Deixa eu voltar aqui. Como que a fé acaba atrapalhando ou até ajudando nessa parte financeira? Eu acho que a fé, ela ajuda em tudo na vida. Então, vamos entender o que é a fé para a gente poder avaliar, né, por que eu faço essa afirmação. A fé, na base bíblica, ela diz que é a certeza de coisas que você espera, que você quer que aconteça. Então, é uma certeza de uma coisa que você quer que aconteça. E é a convicção de fatos que você não vê ainda. Então, você precisa da fé para viver. Porque se você é um descrente, se você não tem fé em nada, você não sai de casa. Se você é aquela pessoa absolutamente sem fé nenhuma, você não tem ânimo para fazer nada. Porque... Não é nem ateu que você está falando. Não tem nada a ver com ateu. O ateu tem todo o direito de não crer que Deus existe. Você tem até fé que não existe, né? Ele tem fé que Deus não existe. É uma fé. Uhum. Então você tem que ter fé para ser ateu. Você tem que ter convicção de um fato que você não vê, mas você acha que ele não existe. Você não pode provar. Nenhum ateu pode provar que Deus não existe. Mas ele tem todo o direito de crer que Deus não existe. Ele tem o direito de descrer. E ok. E a gente precisa entender essas pessoas que chegaram a essa conclusão. Então, a gente não pode excluí-las, né? E a fé, ela é necessária para tudo na vida. Você tem a fé natural e você tem uma fé sobrenatural. Então, a fé natural hoje despertou lá o teu despertador, você levantou da cama sem pensar, mas você tinha fé de que quando você botasse o pé no chão, as suas pernas aguentam o seu peso. Que você ia caminhar e você não ia cair. Que você ia pegar o teu carro e não ia bater no meio do caminho.
entendeu? Que você ia chegar aqui e ia estar tudo funcionando, que os teus funcionários, que as pessoas que trabalham contigo estão aqui para te ajudar. Sem fé, se você acreditasse que nada disso ia acontecer, você nem sairia de casa. Sim. Então, isso é uma fé natural que todo mundo tem. E a fé sobrenatural é aquela fé que não se explica. É aquela pessoa que... É aquela mãe, por exemplo, que grávida, ela não viu o filho dela, sabe que tá lá, ela sente, mas ela fala, o meu filho vai ser uma boa pessoa. O que lhe garante? A minha filha vai ser uma mulher batalhadora, eu vou ensinar isso... Mas você não tem garantia nenhuma do que ela vai ser, porque é uma pessoa autônoma, né, com vontade própria. Mas isso tudo tem a ver com a fé. Então, fé todo mundo tem. Uhum. Agora, o que tem a ver a fé com o dinheiro, né? É até como eu estava conversando com uma pessoa aqui. Ela falou para mim, vou ler os teus livros. Eu falei, a senhora vai ficar rica. Ela falou, eu tenho fé que vou ficar, eu acredito. Isso é fé. Se você não acredita, você não começa um curso. Uhum. Se eu não acredito que eu vou terminar, se eu não acredito que eu vou me dar bem, se eu não acredito que eu vou aprender, eu nem vou gastar meu tempo, meu dinheiro, né? Então, a fé é isso. E ligado a finanças é o que te dá ânimo. E eu costumo brincar, mas é uma realidade, que o empreendedor, o empresário no Brasil é uma pessoa de muita fé. Tem que ter. Você tem que ter muita fé. Porque é muito difícil, né? Muito difícil. Você tem que ter fé que não vai... aparecer uma loucura de um outro imposto, de mais um imposto, uma outra questão que vai inviabilizar o teu negócio. Provavelmente vai acontecer, como já está acontecendo há bastante tempo. Cada hora é um leão, uma anta, é o zoológico inteiro para você se desviar. Sim. Mas você tem fé no teu trabalho. E isso tem a ver com dinheiro. Né? Isso tem a ver com dinheiro. E o lado ruim da fé, respondendo a tua pergunta, é quando, por exemplo, e o brasileiro tem muito isso, é quando o cara chega lá na concessionária e, sabendo que ele não tem condição de comprar um carro X, ele compra assim mesmo. Ele vai na fé. Ele vai na fé. Então, aí é um lado negativo, digamos, da fé, porque é o cara que não projeta, ele não planeja, ele vai na emoção, né? Aquele famoso, não se preocupe que Deus proverá. E o cara vai lá, mano, faz o que não devia. E aí tá Deus assim, mas você me perguntou alguma coisa? Você falou comigo a respeito disso, né? Mas esse Deus proverá, ele vem muito das religiões. Porque alguém colocou na cabeça dessa pessoa de que se ele, Deus vai prover. O Deus proverá tem a ver com uma passagem que as pessoas até conhecem, podem não conhecer exatamente como ela aconteceu, mas até conhecem, que é a passagem de Abraão. Abraão é patriarca do povo hebreu. Na verdade, Abraão é o centro das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, né? Você tem o islamismo, porque Abraão é pai de Ismael, né? O pai dos árabes, filho de Abraão, pai de Isaac, pai de todos os judeus, e é o patrono, digamos assim, do cristianismo. Né? Então, ele é a base ali, ele é o patriarca dessas 3 religiões. Só para quem está assistindo, daqui a pouco a gente vai fazer leitura de algumas passagens importantes da Bíblia, que a Paty vai decifrar aqui para a gente. Então, continue aí. Beleza. E quem disse Deus proverá foi Abraão. Quando ele ainda era Abrão, quando Deus ainda não tinha mudado o nome dele. E ele disse isso quando Deus pede o filho dele. Deus testa Abraão, porque Deus tinha um plano muito grande na vida de Abraão, que era ele ser esse grande patriarca que ele veio a ser e é até hoje. E Deus testou Abraão. Não porque ele não soubesse quem era Abraão, mas para que Abraão se percebesse como alguém capacitado para a grande tarefa que ele tinha. Porque às vezes não é que as outras pessoas não acreditam em você. Às vezes você não acredita. Você fala, será que eu posso? Uhum. Será que dá? E às vezes alguma coisa acontece e te testa e você fala, não é que eu podia? Então os testes que a vida dá provam mais para nós como a gente é do que para outras pessoas. Porque a gente tem aquela coisa assim, ele deve saber do que ele está falando.
né? A gente está aqui diante da câmera, a pessoa que está assistindo, ela tem aquela coisa, eles devem saber do que estão falando. Ok, somos especialistas, cada um na nossa área. Mas às vezes a gente não se percebe dessa forma. Às vezes a gente mesmo fala, será que eu posso, né? Ou a grama do vizinho é mais verde, né? Essas Sempre coisas. a falta de confiança. Sempre é. Então, Deus testou Abraão para que ele soubesse que ele tinha condições de executar aquela tarefa grande para a qual ele estava sendo preparado. Então, Deus dá um filho na velhice de Abraão. Ele não tinha filhos porque a mulher era estéril. Ismael é filho de uma serva egípcia, não é filho da esposa de Abraão, de Sara. E Deus havia prometido que eles, como casal, Abraão e Sara, teriam um filho, mas eles eram muito velhos já. Mas nasceu Isaac, o filho da promessa, quando ele tinha 100 anos. A mulher tinha 90. Nasce Isaac. E depois, quando Isaac tinha mais ou menos ali 13 anos de idade, Deus pede Isaac em sacrifício. E foi uma coisa muito difícil, porque além de ter pedido algo que ele esperou a vida inteira, e que foi o próprio Deus que prometeu e cumpriu a promessa, ele ficou naquela, o que vai acontecer? E ele tinha que andar de onde ele estava até o Monte Moriá, onde ele sacrificou Isaac, levava 3 dias de caminhada. Então dava muito tempo para ele desistir no meio do caminho. Não foi uma coisa assim, deixa eu fazer rápido aqui antes que eu me arrependa. Ele teve 3 dias de caminhada para pensar e etc. Então, quando Isaac, que estava com a lenha ele carregou a própria lenha sem saber que o holocausto era ele próprio, né? Porque Deus tinha pedido para que o filho dele fosse queimado. E ele botou a lenha para o menino carregar. E ele estava com o fogo e o cutelo para imolar o animal. E aí Isaac vira para ele e fala assim, pai, tá aqui a lenha, tá aqui o fogo, tá aqui o cutelo. Cadê o animal para o sacrifício? E ele não podia responder, é você. Ele falou, Deus proverá. Porque ele não sabia o que ia acontecer, mas ele tinha fé que iria acontecer o melhor. E a Bíblia, inclusive, diz que ele tinha fé para que mesmo depois que ele imolasse o filho dele, porque primeiro você tinha que matar para depois queimar, ele acreditava que Deus poderia fazer o filho dele reviver. Que loucura. Essa era a fé que ele tinha. Então imagina você, pai, fazer um negócio desse. Então aquilo foi um teste de que Deus para ele realmente estava em primeiro, que ele tinha uma fé, por isso ele é chamado o pai da fé. Porque ele tinha fé. Ou que Deus, no último minuto, ia dizer, calma lá, que foi o que aconteceu. Ou que mesmo que ele tivesse feito, o filho, ele não ia perder o filho dele, porque Deus tinha prometido o filho para ele. Então, Deus não é uma pessoa que uma hora fala uma coisa e outra hora muda, né? A Bíblia diz que Deus não tem nem sombra de mudança. Ele é ele. Essa frase, a Bíblia diz, cada vez para mim soa de uma forma pior, porque... É mesmo? Tantas pessoas que eu tenho conversado, e são tantas opiniões divergentes ou contraditórias sobre mesmos assuntos, você fala, será que a Bíblia diz? Assim, são mais de 60 livros ali que foram unidos para ter a Bíblia. Isso. Cara, será que são todos livros que foram escritos pelo homem, mas... Sim. Será que Deus está envolvido com isso mesmo? Somaram esses livros aí e lá numa época bem distante fala, essa população aí tá bem difícil de lidar, hein? Que tal a gente somar esses livros aí pra gente dominar essa galera e ser mais fácil? Vamos criar aí uns mandamentos, somar uns livros e criar uma história pra esse povo acalmar um pouco, que só cortem-lhe a cabeça não tá sendo suficiente. Não tá, Não sei, assim, eu te pergunto. Eles não estão com tanto medo assim, né? Então, até que ponto, até é difícil perguntar isso pra quem é cristão, mas até que ponto dá pra crer que a Bíblia é um livro mesmo válido e verdadeiro, e que tem um fundo ali, uma base de Deus naquilo? Eu acho que essa foi a melhor pergunta que já me fizeram sobre a Bíblia. Porque eu nunca tinha ouvido essa pergunta, nunca me perguntaram isso, e eu acho que ela representa o que muita gente quer saber.
Porque o que acontece, né? Primeiro, vamos no Bíblia diz. Eu já ouvi tanta gente falando, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. A Bíblia não diz isso. Então, tem muita coisa que as pessoas falam, a Bíblia diz. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso. Então, primeiro já começa aí. As pessoas que não conhecem a Bíblia, falando que a Bíblia diz uma série de coisas. Outro ponto é isso que você falou. Até que ponto esses livros todos, né, não foram ali uma estratégia para que a gente controle as pessoas? Eu posso te dizer que isso não tem fundamento, né? Que alguém ou um grupo de pessoas juntou esse livro para controlar as pessoas. Porque a Bíblia é um livro que te dá muita liberdade. É exatamente o contrário do que as pessoas pensam. A Bíblia faz de você uma pessoa autônoma, livre. E a religião, não sei por que motivo, mas muitas religiões usam a religião exatamente para fazer o contrário. Para que aquela pessoa não seja autônoma, para que ela não pense por ela mesma, mas para que ela dependa do seu líder religioso para tudo na vida. Sim. Então, é uma forma de exercer controle. Mas a Bíblia não tem uma forma de exercer controle. A Bíblia te dá liberdade. Mesmo sendo tão complexa de se entender para a maioria da população, você acha que mesmo assim ela dá liberdade? Porque assim, o que está ali é muito antigo. Então assim, interpretar aquilo não é para qualquer um. Então, teoricamente, a gente precisa de um intermediário entre o que está escrito e o que vai ser passado para grande parte da população para entender. E aí esse intermediário, que já não é o primeiro intermediário, vamos pensar em Deus. Sim. Então lá, Deus, aí Jesus, aí quem escreveu, aí todas as traduções possíveis em cima da Bíblia, até chegar num pastor que vai interpretar todas aquelas traduções, dependendo do idioma, um pastor, um padre, seja quem for, até chegar na pessoa que vai receber essa mensagem. Não é muita tradução e muito intermediário para que dê para acreditar naquilo ali? Ou simplesmente eu vou acreditar por conta da minha fé, porque preciso de algo maior para acreditar. Mas acreditar cegamente assim, é muito complexo, né? Então, qualquer coisa que você acredita cegamente, você sai da sua inteligência e você passa para o fanatismo. E o perigo da religião é o fanatismo. É você acreditar cegamente numa determinada coisa. Tem que acreditar desconfiando, então. Você tem que acreditar com seu cérebro ligado. Tá. É isso que eu digo. Você tem que ter uma fé inteligente. Se você tem uma fé descolada da inteligência, você tem fanatismo. Então, as coisas têm que fazer sentido. As coisas precisam fazer sentido. E como falar para uma pessoa que não teve estudo ter uma fé inteligente? Olha, às vezes a pessoa que não tem estudo é quem mais tem fé. É quem mais tem facilidade então, mas de ela se tem uma abrir. fé, mas não necessariamente ela não consegue discernir ali até que ponto. Então, mas aí uma pessoa que não teve estudo, uma pessoa que não tem um nível acadêmico, às vezes, muitas vezes, ela simplifica as coisas que a gente complica. Tá. Então, se você vai lá para o interior do fim do mundo, do Brasil, e você fala com uma determinada pessoa, na simplicidade dela, ela entende... sagacidade, né? Ela entende o mundo pela natureza, pelo que ela vê. Tá. Então, é uma coisa que um jovem da cidade não sabe. Ele não sabe nem que a batata frita vem da terra, entendeu? Ele não vem do supermercado, qual é o formato que da o leite batata. não vem do supermercado, né? Enfim, então você tem ali na simplicidade daquela pessoa... Vou te dar um exemplo. Tem um autor de um livro que se chama Matt Walsh. Na verdade, é um livro e um documentário que se chama O que é uma Mulher? Ele rodou os Estados Unidos e viajou para outras partes do mundo também. E aí eu não vou entrar no assunto do livro, mas para te dar como exemplo. O livro dele é essa pergunta, o que é uma mulher? E aí ele foi entrevistar N pessoas perguntando para você, o que é uma mulher? E ele se surpreendeu porque nos Estados Unidos as pessoas
se ofendiam com a pergunta. Fosse homem, fosse mulher, fosse quem fosse, dizer, mas por que você está perguntando isso? Porque isso é um absurdo, porque você é um misógino. Porque... Ele falou, estou fazendo uma pergunta, como se fosse o que é uma árvore, o que é um sapato, o que é uma mulher. E foi toda uma polêmica em cima daquilo que as pessoas diziam, a mulher é uma construção cultural, a mulher é o que ela quiser, você não tem nada a ver com isso, você não tem lugar de fala porque você é um homem. Então, você me definiu como homem, o que é uma mulher? E não saía a resposta. E ele foi entrevistar médicos, psiquiatras e gente na rua, e ninguém sabia responder. E aí, ele pegou um avião, ele foi para a África, ele foi lá para uma tribo Maasai, uma tribo bastante remota, e ele foi para essa tribo Maasai, que é uma tribo de guerreiros, que são os caçadores de leões, não sei se você já ouviu falar, mas é verdade, numa certa idade ali, os jovenzinhos têm que matar um leão. Caramba. Aquilo é o se tornar homem. E quando ele fica sabendo disso, ele diz, eu vou lá perguntar o que é uma mulher, porque eles sabem o que é um homem. O homem é o menino que foi lá e matou um leão, ele é um homem. Por uma série de coisas, porque ele tem coragem, porque ele é forte, porque ele caça, porque ele vai suprir as necessidades aqui da aldeia. Então, isso é ser homem. É suprir as necessidades e criar a sua família. E ele foi lá perguntar o que era uma mulher. E o chefe da tribo Maasai respondeu em 3 palavras. Quer dizer, ele, na simplicidade dele, que não é um acadêmico, que não fez faculdade, ele entende o mundo, ele entende a necessidade da comunidade dele. Então, não complica ele não complica. O básico. Então, quando você chega para essa pessoa e traz as coisas simples que a gente complica, ele entende, ele simplesmente entende. Então, não é para você. Por isso que eu digo, a Bíblia liberta, a Bíblia te faz uma pessoa autônoma. E a Bíblia é o livro mais democrático que tem. Porque mesmo uma pessoa... Eu conheço muitas pessoas que eram analfabetas e que foram se alfabetizar para ler a Bíblia. Só. Era gente que dizia, isso não faz diferença nenhuma, eu sei fazer o meu nome e ok. Mas foram se alfabetizar para ler a Bíblia. E elas leem e entendem. Por quê? Porque aí sim entra a fé. Uma coisa que eu leio hoje que eu não entendi, porque tem coisa que até hoje eu leio e eu digo, não entendi muito bem isso aqui. Em outro momento, dali meses, dali 1 ano, dali 5 anos, eu vou ler de novo e eu entendo aquele pedaço. Eu digo, não, agora eu entendi o que isso quer dizer. Então, nem sempre... Mas será que você não entende porque você fez uma relação com algo que você passou, uma situação que... Provavelmente. E aí... Aquilo ali, através da sua interpretação, fez algum sentido para você. Para mim, exatamente. Mas não necessariamente faria o mesmo sentido para mim. Exatamente. Então, mas não é um jogo de cartas, assim? Não é um jogo do de tigrinho? Carta. Não, nada a ver com o tigrinho. Porque é um livro que tem a sua espiritualidade, então ele vai, como eu falei no começo, nós somos trinos, né? Corpo, alma e espírito. Então é um livro que vai alimentar o seu espírito. Você come coisas que eu não como, que para mim podem fazer mal e que para você adora e te faz muito bem. Então nós somos diferentes com necessidades de alimentos diferentes. O alimento espiritual é a mesma coisa. Tem coisa que para mim eu leio, já entendi, mas não faz diferença na minha vida. Ou para mim naquele momento não é que não quer dizer nada, mas assim, para mim já, por exemplo, não darás falso testemunho. Para mim, tanto faz. Eu mesmo antes de Bíblia e de querer trabalhar a espiritualidade, eu nunca fui uma pessoa de viver de mentira, de falar mentira, porque mentira é muito trabalhosa, né? Mentira é muito trabalhosa, você tem que criar toda... Eu não tenho tanta criatividade assim. Tem gente que vive de golpe, vive de mentira. Então, quando essa pessoa que vive de golpe, vive de mentira, lê que ela não deve dar falso testemunho... O livro para ela não serve. Não quero, não gosto. Então eu vou atacar aquilo que descobre uma coisa que eu não quero que seja descoberta. E outras coisas que eu preciso saber, num determinado momento eu leio e digo, é isso aqui, eu entendi. Então aquilo me alimenta, porque é o alimento que eu estou precisando naquele momento. Então, por isso é que entra a parte da espiritualidade. Se você lê como um livro normal...
já é um livro muito interessante. E você vai perceber que, apesar de serem ali 66 livros escritos em épocas muito diferentes, por pessoas que nunca se viram, em idiomas diferentes, você vai ver que ela tem uma linearidade, ela conta a mesma história. Uma parte não vai desmentir a outra parte. Tem gente que fala, não, mas aqui está escrito A, ali está escrito Mas B. tem umas contradições, não tem? Não tem contradição quando você entende o contexto. Tá. Você tem que entender a cultura daquela época, você tem que entender particularidades do idioma. Então, quando você tem pessoas que estudam a respeito disso e que é aquilo que você falou, tem gente que é especialista em determinada coisa, tem gente que é especialista num livro X da Bíblia. Uhum. Porque ele foi ler lá no grego, no hebraico, ele foi conversar com pessoas, ele foi aos locais, ele foi estudar a cultura da época. Então, essa pessoa é especialista naquilo. Como um médico que é ortopedista, mas cuida do joelho. Sim. Ele não cuida do cotovelo. E é isso. Então, você tem pessoas que vão... Mas essa questão, a Bíblia se contradiz... Normalmente é uma pessoa que ou pegou uma frase fora de um contexto, não entendeu o contexto, ou realmente ela não tem conhecimento do todo. Ela conhece um pedaço, mas o outro pedaço que ela diz que contradiz aquele que ela conhece, ela de repente não domina, porque é um livro que tem essa linearidade que conta a mesma história, né? O Plugado mudou, e não só de endereço. Agora, além do estúdio audiovisual, temos espaço para eventos corporativos de até 32 pessoas. Em parceria com a Agence, estamos na Berrini, grande centro corporativo de São Paulo. A gente produz vídeos corporativos, podcasts criativos, faz lives e agora também temos um painel de LED fixo de 8 metros de largura que nos permite criar diferentes cenários e atmosferas. Estamos prontos para receber seu encontro corporativo e produzir seus conteúdos. Esse é o Plugado, um novo espaço, mais possibilidades e a mesma essência. Vem produzir com a gente. Pensando na questão de caridade e de pessoas que querem fazer o bem e muitas vezes não tem como, e às vezes empresta o cartão de crédito, querem ajudar sem ter muito planejamento e acabam entrando num cheque especial, ou acabam... qual que é a sua visão sobre isso? E nunca empreste seu cartão de crédito? Qual que é existe uma regra para isso? Porque, então, existem várias e a Bíblia dá muitas. A Bíblia dá muitas. Tem muitos provérbios que falam sobre não emprestar o seu nome, não emprestar. Na Bíblia já falava isso? Sim, tem muitos provérbios que falam sobre isso. Então, por isso que é uma coisa, é um livro vivo, porque é um livro que ele não fica velho. Ele é um livro antigo, mas eu costumo dizer que ele é mais atual do que o jornal de amanhã, porque tudo que você quiser saber tá ali. Por exemplo, essa pergunta que você me falou, tem provérbios que dizem que você não deve fazer como o insensato, que faz aquilo que não pode. Uhum. E o provérbio até faz uma pergunta: por que você arriscaria a cama debaixo de si? Não é inteligente. Então, você tem que ter a fé, mas você tem que ter inteligência. Então, quando você fala assim, uma pessoa que quer ajudar e não tem condição, aí ela vai lá e faz um empréstimo para ajudar o outro. Isso é contra a Bíblia. Isso é contra. Porque eu resumo isso numa frase: não é ajuda se te atrapalha. Ponto final. E você não ajuda com algo que você não tem. Se eu tenho muita vontade de te ajudar financeiramente, pelo motivo que for, mas eu não tenho condições, tá dito, eu não tenho condições. Eu gostaria, mas não posso. Mas tem muitas histórias Ponto. assim, né? Tem, mas aí são pessoas que pensam com o coração e você pensa com a cabeça. Por isso que eu digo, a fé sem a inteligência, ela vira fanatismo. Como que você vai pegar o teu cartão de crédito com um limite Teu nome. que não é o limite seu, é o limite que o banco te dá, de um dinheiro que você tem que pagar, é a sua responsabilidade, e a Bíblia fala muito em pagar o que deve, em não dever a ninguém, em não dar o passo maior do que a perna. Por exemplo, em não começar uma reforma
uma construção, uma obra, sem saber se você tem o dinheiro para acabar. Isso é bíblico. Isso é fanatismo? Isso é maluquice? Isso é uma coisa antiga? Isso não vale para hoje? É óbvio. É meio que óbvio, né? É óbvio. É igual mandamentos, né? Tipo, não roubar, não matar. Pô, não é óbvio? Então, não é. Não roubar. Se fosse, a gente não tava com os presídios abarrotados como a gente tá. Então, não é óbvio. E os 10 mandamentos, eles são a base da legislação de praticamente todos os países do mundo. Uhum. Porque se qualquer pessoa seguisse os 10 mandamentos, não tinha um criminoso na face dessa terra. Então, e a gente complica, porque a gente vai fazer a lei disso, a lei daquilo, a lei daquilo. Se as pessoas tivessem bom senso e fizessem o que é óbvio, como você está falando, bastava. Então, são 10 mandamentos. E uma coisa muito curiosa com os 10 mandamentos, que eu vou até fazer um parêntese aqui, foi um dia que eu estava conversando com uma amiga minha, que ela é coach de carreira. Ela dá treinamento. Eu sei que a palavra coach ficou meio, né? Nossa, ai, coach, já vem com aquele papo. Enfim, ela até arrumou um outro nome para a profissão, outro título, mas eu não me lembro qual é. Porque ela falou, ela foi uma das primeiras que fez todo o treinamento para ser coach, etc e tal, gastou uma fortuna e depois ela falou, todo o dinheiro que eu gastei, agora eu falo que sou coach e as pessoas, lá vem a enrolona. Então eu não me lembro agora qual é o título, mas enfim. Ela estava me falando que ela tinha feito um curso, isso tem foi um pouquinho antes da pandemia, que foi até um treinamento que a gente deu juntas. E ela estava falando para mim, né? Ela falou, Patrícia, eu fiz um novo treinamento em tal lugar, não sei o quê. Eu falei, nossa, Lu, você investe mesmo, né? Ela, não, eu invisto porque eu gosto de aprender e tal. É professora universitária também, etc. E ela falou, olha, eu fiz um curso que é assim, é um manual mais resumido, mais coerente, mais conciso que eu já vi, de treinamento e que encaixa para qualquer tipo de empresa de qualquer tamanho. Eu falei, bom, agora que você fez esse enunciado, me diga o que é isso. E ela falou, é baseado no princípio de Pareto, porque é 80-20, né? A lei de Pareto, a lei do 80-20. Ela falou, é baseado no princípio de Pareto. Eu digo, é mesmo, 80-20? Mas é 80 do quê? 20 do quê? Ela falou, olha, se 80% do seu treinamento é montado no não, e 20% é montado no sim, isso encaixa para qualquer empresa. Por quê? Os treinamentos têm um erro muito grande, que é dizer assim, olha, você contrata uma pessoa para trabalhar aqui. Você vai dizer, fulana, o trabalho é assim, você vai fazer isto, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. E talvez ali você diga, olha, não pode fazer tal coisa, não pode vir sem uniforme, mas o não é sempre assim, né? Que é a menor parte das instruções. É a menor parte. E aí, as pessoas são muito criativas e aquilo que você não falou que não podia, provavelmente é o que elas vão fazer. Sim. Então, isso aqui ninguém tinha me falado, né? Ninguém me disse que não podia. Ué, tô fazendo, qual é o problema? Então, esse novo treinamento, super novidade no mercado, era o 80-20. E quando ela termina de me contar isso, eu digo, Lu, mas isso não é o princípio de Pareto exatamente. Isso são os 10 mandamentos. Ela falou, como assim? Que mandamento? Como assim? Negócio de Bíblia? Não. Falei, Lu, os 10 mandamentos, você tem 8 que começam com lo. Lo em hebraico é não. E você tem 2 que é sim. Guardar o sábado, guardar um dia na semana, para Deus e para a família, e honrar teu pai e tua mãe. O resto é não. Então isso não é novo. Ela ficou com muita bronca, porque ela falou, rapaz, eu paguei uma fortuna. Eu paguei uma fortuna nisso. Eu falei, gente, isso são os 10 mandamentos. 80% é não. Se você entender o que você não pode fazer e o que você deve fazer, o resto é óbvio. Tudo se resume na palavra que você falou. O resto é óbvio. É óbvio que eu não devo matar. É óbvio que eu não devo cobiçar. É óbvio que eu não devo adulterar. Mas as pessoas fazem isso every single day. Então, assim, não é óbvio. Entende? Existe, pegando as mais comuns no Brasil, né? Os católicos e os evangélicos. A teologia
da prosperidade, que muitas vezes na igreja evangélica é algo que predomina. Sim. E em algumas vertentes de catolicismo, voto de pobreza. Qual que é a sua visão sobre um lado ou outro e por que essas visões tão diferentes, mesmo tudo sendo cristão? O do voto de pobreza eu não vou poder te falar muito porque eu não sei no que ele é baseado. Porque eu posso te dizer que na Bíblia eu não vejo muito sentido em você ter de fazer um voto de pobreza. A não ser que isso se encaixe, por exemplo, para um religioso. Olha, você vai ser um religioso, você vai ser um padre, o título que tenha. Então, você não está trabalhando por dinheiro, você está trabalhando por uma missão, por uma vocação. Então, você vai fazer um voto de que você não vai, sei lá, ser apegado à riqueza. Então, voto de pobreza. Eu consigo entender, mas eu não vou desenvolver essa ideia porque eu não sei se é exatamente isso. Mas porque eu não vejo isso, inconscientemente, né? Tem uma desconfiança da riqueza, de que a riqueza pode te trazer algo que é muito... que não é bom, coisas do tipo, sabe? Cara, dinheiro tá atrelado a um rastro de sangue que você pode ter deixado pelo caminho, sabe? Uma visão muito... Tem, mas... Então, assim... Nas pessoas normais, eu conheço muitos católicos, obviamente, eu nunca vi nenhum católico, pessoa normal, que não seja um religioso, fazer um voto de pobreza. Eu nunca vi, não sei se você já viu. Não. Então, eu não sei se isso vale para as pessoas. Eu acredito que isso talvez valha para os religiosos. Sim. Né? Para as pessoas que fazem parte lá do clero, enfim. Sim. Mas para as pessoas no dia a dia, eu acho que não. Agora, na questão, né, que o pessoal fala, é a teologia da prosperidade. Eu digo, olha, ainda bem que é a teologia da prosperidade, porque se fosse a teologia da pobreza, não faria muito sentido, porque você pega, né, um Deus criador, como os cristãos acreditam no criacionismo, em Deus como criador. E não estou falando exatamente do design inteligente, aí você tem outras vertentes, mas Deus como criador, e é isso. Deus não criou um mundo pobre, ele criou um mundo que se sustenta, que se multiplica, né? Toda fruta, toda planta tem uma semente, vira 30, vira 60, vira 100. Então, você tem essa multiplicação, você tem... o solo é muito rico, você tem minério, você tem pedras preciosas. Então, tudo que há na Terra é rico. E aí você vem com a questão da pobreza, que se você é religioso, você tem que ser pobre. Jesus condenava a riqueza? Jesus nunca condenou a riqueza. Há pessoas que usam falas reais de Jesus para dizer que ele condenou os ricos, mas isso também é uma falta de conhecimento, né? Que é até anotei aqui, ó. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 9, versículo 23, 25. Isso é um exemplo de? Isso é um exemplo de citações bíblicas que as pessoas usam fora de um contexto. Então, mesmo se a gente for pensar fora da Bíblia, se você for pensar em analisar qualquer fato histórico milenar, você não pode analisar, ou você não deveria, pelo menos, analisar pegando um fato isolado. As mulheres eram tratadas dessa forma. Vamos entender o contexto. Então, antes de qualquer coisa, para você analisar um fato histórico, você tem que entender o contexto daquela época. Não dá para você pegar uma coisa isolada de uma época atrás e querer entender com a cabeça de hoje, com a sociedade de hoje. Não encaixa, porque eram coisas muito diferentes, eram momentos históricos muito diferentes. Então, a gente tem que entender o contexto. E aí, para você entender se aquilo é real, não é real, eu costumo dividir pelo menos ali em 3 partes. Você tem que dividir o que é fato, porque é a partir disso que você vai começar a entender o contexto. Você vai entender o que é possibilidade. Não sei, não tem ninguém vivo para contar como é que foi, então... Provavelmente foi assim. Você tem possibilidades. E você tem mitos no meio do caminho. Então, você tem que achar cada uma dessas coisas. Complicou, né? Não complicou, porque... na verdade, facilita porque você vai fracionar o teu entendimento. Então, são 3 partes apenas. Fato, mito e possibilidade.
3 coisas. Isso é simples. E você precisa do contexto. Então, qual era o contexto? O que aconteceu para Jesus ter falado, né, basicamente ali, que nenhum rico vai para o céu? E aí, então, eu concluo que todos os ricos vão para o inferno. Sim. Vamos ver se isso é fato, se isso é mito, ou quais são as possibilidades de interpretação disso. Qual era o contexto? Essa fala é um fato. Ele falou, você citou aí até onde está escrito. Uhum. Qualquer Bíblia você vai ler, com algumas pouquíssimas diferenças de tradução, né, de versão, mas é isso que você vai ler. Em português, em inglês, em espanhol, no idioma que você queira. Então, é um fato que ele disse isso. Em que contexto ele disse isso? Ele disse logo na sequência de uma passagem que também é bastante conhecida, que é a do jovem rico. Você já ouviu a passagem do jovem rico? Não conheço. Não é tão conhecida assim. Não conheço. O jovem rico, primeiro você tem que entender lá, vamos para o contexto. Lá na época de Jesus, os jovens podiam pertencer a uma família rica, mas eles não eram ricos, porque a riqueza era da família. Sim. Então, para um jovem, que a Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades dele, ele era muito rico, ele devia ser herdeiro. Aí vem a possibilidade. Porque a Bíblia não diz ele era um herdeiro, mas é a possibilidade. Porque como que ele era jovem e tão rico assim? Uhum. Então, a possibilidade que a maioria dos historiadores concorda é que ele era herdeiro. Então, o pai, no mínimo o pai, morreu. Por isso é que ele herdou tudo. Uhum. E o jovem chega para Jesus e fala, mestre. Quer dizer, era um judeu que considerava Jesus seu mestre. Uhum. Ele não chegou lá e falou oi e tal. Ele chamou de rabi, ele chamou de mestre. Então ele disse, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então ele queria herdar. E aí você imagina, uma pessoa que herda, ela não sabe o quanto aquilo custou. Uhum. Não foi ela que construiu aquela riqueza. Então, ele é proprietário por direito, mas não por ter construído aquela riqueza. Conquistado. Não é uma conquista própria. Uhum. Ele conquistou por direito. E quando ele chega para Jesus e fala assim, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele está achando que a vida é assim. É herdar as coisas. Eu só quero saber o que eu tenho que fazer para ter o direito de ir para o céu. De herdar a vida eterna. Porque a vida dele era baseada nisso. Para ele era a maior realidade. Você fala, não, mas esse cara está fora da realidade. A realidade dele era essa. Viver de herança. E aí Jesus testa o rapaz. E ele fala, olha, para você herdar a vida eterna, você tem que fazer alguma coisa. E alguma coisa muito difícil, já que até hoje você não fez, né? Em outras palavras. Então, Jesus disse para ele que ele deveria vender todos os bens dele, dar aos pobres, e aí você vem e me segue. Uhum. Agora você lembrou da passagem. A parte de vender. É essa. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, e aí você vem e me segue. Então, essa foi a resposta. E ele foi embora muito triste. Isso está na sequência aí, um pouco antes dessa passagem que você falou. Ele foi embora muito triste porque ele era dono de muitas propriedades. Então, qual foi o teste? O teste foi para que o próprio jovem visse que Jesus não era o mestre da vida dele. Jesus não era o senhor da vida dele. E que ele não queria a vida eterna, ele queria a vida que ele tinha aqui. Uhum. Então, não é que Jesus queria que, de fato, ele vendesse tudo que ele tinha. Porque você tem que ser pobre para entrar no céu. Não era isso. Foi um teste para que ele visse. Eu chamei Jesus de rabi, de mestre, mas ele não é meu mestre, porque eu não fiz o que ele mandou. Uhum. Se você tem um mestre, a primeira coisa que você tem que fazer é obedecer. Sim. Se você não obedece, ele não é teu mestre. Ponto final. Não tem nem o que discutir. Mas isso foi um teste para o próprio jovem. O que aconteceu depois não se sabe, porque a Bíblia não conta. Na sequência, Jesus disse isso que você leu. É mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus.
Por que ele falou isso? Porque lá naquele contexto, e até hoje, no judaísmo, em algumas correntes do judaísmo, a riqueza representa alto grau de espiritualidade. O que, na minha opinião, não tem nada a ver. Você ser uma pessoa com alto grau de espiritualidade porque você é rico. Mas existem explicações para isso. Por exemplo, essa corrente do judaísmo que crê nisso, ela diz o seguinte: como Deus é o Deus da prosperidade, as pessoas que estão mais próximas dele serão prósperas. Faz algum sentido? Até faz. Mas se acreditava nisso como uma verdade absoluta. Então, se uma pessoa é rica, ela está muito próxima do reino de Deus. E Jesus desmontou essa cultura da época, que não tem nada de bíblico. Ele desmontou essa cultura com essa fala, dizendo que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E em seguida, já o próximo versículo desse que você leu, são os discípulos olhando um para o outro, apavorados e falando: então quem é que vai entrar no reino do céu? Porque se nem os ricos, que são os que estão mais próximos de Deus, vão entrar, porque é impossível você pegar um camelo e passar pelo fundo de uma agulha normal de costura. É impossível. E aí, os discípulos chegaram a essa conclusão: gente, é impossível ir para o reino de Deus. Então, se nem eles podem, nós estamos perdidos. Então, quem vai entrar? E aí, na sequência, Jesus fala o que é impossível, o que as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Ou seja, você vai entrar no reino de Deus através da graça de Deus. Ele torna possível, porque não tem nada que você vá fazer que você vai merecer o reino de Deus. Porque nós não temos merecimento. Você vai pela fé, você vai pela obediência, você vai sendo uma boa pessoa, seguindo o que o mestre determina. Então, se você faz tudo isso, mesmo assim, entenda, você não é merecedor. Porém, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, a passagem completa é essa. Essa é a explicação mais aceita, que seria considerar a agulha como uma agulha literal, agulha de costura, e um camelo, o animal mesmo. Existe um outro ponto, que é uma questão geográfica, que nem todos os historiadores chegam à mesma conclusão, mas ela existe e, de repente, é interessante a gente citar. Por quê? Lá naquela época também não havia polícia. Os reinos que eram pequenos, né, tinham reinos enormes, como o da Pérsia, etc., mas geralmente eram reinos menores ali, né, uma cidade pequena, e essas cidades, a proteção das cidades, era o próprio exército formado ali pelos cidadãos, e muros. As cidades mais bem fortificadas eram cercadas de muralhas muito grandes. A Cidade Velha de Jerusalém tem as muralhas, até hoje, são enormes e estão lá. Então, as cidades eram assim. E essas muralhas, dependendo do tamanho da cidade, elas tinham ali vários portões. E eram portões que ficavam abertos durante o dia e eram fechados durante a noite. Portões grandes o suficiente para passar ali os animais, para passar carroças e tudo mais, para o comércio, né, circular e etc. À noite, depois do pôr do sol, os portões eram fechados. Se chegasse algum morador depois do pôr do sol, se chegasse algum mercador, algum hóspede, alguém que estava passando por ali, pedia para se hospedar na cidade, era muito perigoso você abrir os portões enormes e altos. Então, como hoje a gente tem nas nossas garagens ali um portão de pedestre, era a mesma coisa. Tinha uma portinhola ali, um portão menor, que se chamava fundo de agulha. Tudo isso é real. Isso é uma questão geográfica histórica. Então, havia essa possibilidade. E aí, o que acontece? Quando chegava um mercador com um camelo, porque o camelo era o animal que levava as grandes cargas, né? Você andava a cavalo, mas você usava ali os burrinhos, né, para carregar, e os camelos para grandes cargas. Então, quando chegava um mercador depois do pôr do sol, eles não abriam o portão inteiro para o camelo passar montado, né, com tudo, carregado. Eles abriam o fundo da agulha, o buraquinho. Puta, uma outra interpretação.
que também tem a sua razão de ser. Uhum. Então, alguns dizem, não, Jesus estava se referindo a isso aí. Por quê? E qual seria a continuação? Eles abriam ali essa portinhola, essa porta menor, que dava para o camelo passar se tirasse toda a mercadoria das costas do camelo, se o camelo ajoelhasse, porque o camelo naturalmente ele tem esse movimento de se ajoelhar. Se você já viu um camelo, você vai ver até que o joelhinho dele é todo gastinho, né, tadinho? Porque ele ajoelha até para as pessoas subirem, né? Se você vai em qualquer país do Oriente que faz passeio com camelo, o camelo ajoelha para as pessoas subirem. E na hora que ele vai levantar, você quase morre do coração, porque ele levanta as patas de trás e você fica assim, né? E depois é que ele levanta a frente. Então, o camelo tinha... Primeiro, você tinha que tirar toda a mercadoria, fazer o camelo ajoelhar, e era um sacrifício, porque o camelo ajoelha, mas ele não anda de joelho, né? Então você tinha que empurrar, era muito difícil de entrar. Então, essas pessoas que vão por essa explicação, eles dizem, olha, isso tinha um fundo espiritual, por quê? Para entrar no reino de Deus, por mais que você tenha riquezas, você tem que estar despojado dessas riquezas, você tem que tirar tudo, você não pode depender da sua riqueza. E o ato de se ajoelhar é um ato de auto-humilhação. Então, é assim, reconhecendo, se humilhando, né? Ajoelhando e fazendo o esforço, que não é só herdar, né? Não é entrar sambando. Tem outras passagens que dizem, né? Que o reino de Deus você entra por uma porta estreita, né? A porta que conduz ao reino de Deus é estreita. A porta que conduz à perdição, ela é ampla. Você passa sambando com a galera, com quem você quiser. Mas a porta para o reino de Deus é estreita e apertada. Então, isso as pessoas dizem, é por causa do camelo, por causa dessa portinha e tal. Quão complexo em relação à narrativa, porque mesmo em cima de uma coisa curta, que está escrita, quantas narrativas você pode ter em cima daquilo? Da teoria que vai para esse caminho, por aquele outro caminho. No final das contas, cara, um livro gigante, desse tamanho. Não é tão gigante assim. Não? Não, tem maiores. Mas, cara, é uma bíblia, né? Você fala a bíblia já é... Cara, em cima daquilo, quantas interpretações e quantas narrativas não pode ter em cima de cada um dos versículos. É muito complexo. Não é tão complexo assim quando você começa a ler. Tem gente que fala, eu não leio porque eu não entendo. Se você abandonar, você não vai entender nunca. Sim. Se você ler um pouco hoje, um pouco amanhã, pensar, né? E também eu costumo dizer que a Bíblia é o único livro que você pode falar com o autor, né? Então você diz, eu não tô entendendo, me explica aqui, né? Então eu já fiz isso várias vezes, não tô entendendo, meu Deus, não entendi, quero entender. O que isso aqui significa? E às vezes te dá um estalo que você fala, entendi, ok. Então, quando você começa a ler, e hoje está mais fácil ainda, porque você tem novelas, você tem filmes, você tem... Tudo bem, você tem muita coisa ali que não condiz, mas pelo menos te dá uma ideia de como eram as coisas naquela época, das dificuldades que tinha naquela época, um pouco de contexto. Então, é como qualquer outra história. Quanto mais você conhece, mais você acaba entendendo. Mas assim, você não precisa entender como é o sol para saber que ele é necessário, que ele faz bem e etc, né? Deixa eu pegar um assunto do momento quente. Eu vi uma matéria recente, bem recente na Veja, falando do Silas Malafaia pedindo ajuda para comprar um novo avião, porque o dele estava velho demais. Isso é verdade? É verdade. Não tô sabendo. Cara, ele justifica que o dele tá velho, que, cara, não é um luxo. Pô, não é um luxo eu ter um avião, é a minha ferramenta de trabalho, eu tenho que ir pros lugares. Ok. E aí ele pedindo a colaboração dos fiéis para ele ter um novo avião. E na verdade, o avião que eu comprei hoje tá bem velho, ele é avião 1985, tá bem conservado e eu tô precisando trocar. E tô orando a Deus para me abrir portas, para tocar em pessoas, que eu preciso de um avião mais novo. E não é meu, é uma ferramenta de trabalho. Se você não precisa, é uma questão sua. Não julgue os outros por você. E não fale calúnia e difamação por aquilo que você acha. Qual é a sua visão sobre isso? Beleza, quer ter um avião, mas, cara, vai pedir ajuda para você ter um novo avião. Não é muita loucura? É uma questão. Eu não o conheço. Eu, logicamente, conheço das redes sociais, já ouvi na televisão várias vezes, mas não é uma pessoa que eu sei como é digamos, o ministério de trabalho dele.
Não sei. Sei que ele é da Assembleia de Deus, mas também sei que a Assembleia de Deus tem muitas vertentes diferentes. Ela não é, apesar de ter ali um nome, ela não tem ministérios unificados. Então, é complexo isso. Eu não entendo, porque não é a minha realidade. Agora, vamos tentar entender, né? Não posso explicar o que ele fez, mas assim, no Brasil isso é permitido por lei. Então, se você amanhã quiser falar pro teu público aqui, gente, nós vamos fazer tal coisa. Por favor, gente. Qualquer coisa que você queira, seja útil, seja inútil, seja ostensiva Pedir ou doações, não. como um todo, tanto faz. Não é contra a lei. Não é contra a lei. Mas não deixa de ser imoral. Agora, aí é uma questão dele. Eu não faria isso. Eu não faria isso. Mas eu tenho um trabalho diferente do dele. Sim. Ele é lá o missionário, ele de fato deve precisar do avião dele para ir para um lugar para outro, não sei. Deve ir para vários lugares. Deve ir para vários lugares. Até aí, ok. Mas tá cheio de avião aí para você pegar para você pegar e alugar ou comprar com seu próprio dinheiro. Ou você compra, se você tem, ou você compra uma passagem e vai. Tipo, você não precisa ter você pode ir num voo de carreira, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, primeiro, não é ilegal pedir. Segundo, ninguém é obrigado a dar. Até onde eu sei. Eu não vejo como uma pessoa obrigar a outra a doar. Eu vejo. Você vê? Eu vejo. Então vamos lá, imagina, que agora achei interessante. Você vai numa igreja, né? Não necessariamente pro avião. Mas ele vai te coagir, né? Até, inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu vou tocar antes de eu falar. Então, existem técnicas de como você tirar dinheiro na hora da pregação. O que você vai fazer? Você vai mandar as pessoas ficarem de pé e colocar o envelope na mão delas. Aí o que elas vão fazer? Ela tá ali e não quer dar o dinheiro. Aí você manda ela levantar o envelope, ou seja, coloca Deus no assunto, na jogada, entendeu? Ó, Deus, essa pessoa tá fazendo um voto com o Senhor. Olha que forte, a pessoa vai se sentir compromissada com Deus. Ela vai dar por causa dessa atitude. Aí, o que acontece? Ela não vai querer orar. Aí tu usa a segunda técnica. Ore comigo. Meu Deus! Aí a pessoa tá repetindo, olha só. Agora eu estou colocando minha fidelidade, tudo que eu tenho, ó. Aí se a pessoa não tiver nada, ela vai ficar tão constrangida, porque quem não dá no amor, dá no constrangimento, né? Até um pastor famoso falou isso aí agora. Então o que você faz? Que ela vai dar a aliança, ela vai dar um relógio, se ela não tiver dinheiro, ela vai dar a chave do carro. Então nesse vídeo, né, ficou muito claro como as pessoas são coagidas na igreja a subir até ao altar. Não é o altar. Bom, aí até a frente e colaborar. E caso a pessoa não tenha como, cara, me dá a sua aliança, me dá o seu relógio. Mas aí já é roubo. Se alguém chegar pra mim e falar, me dá o teu relógio, eu vou dizer, eu tô sendo roubada. Porque assim, ele faz com que a pessoa passe por um constrangimento tão grande pra ir por um caminho que ele quer induzir essa pessoa, que a pessoa não se vê de outra situação. Pô, toma minha aliança. Só o meu relógio. Bom, aí vai da pessoa. Aí você tem dois lados. Você não tem o explorador sem ter o explorado. Então, aí é que eu pego na questão da simplicidade. Porque assim, a gente falou lá no começo de que assim, existe uma sagacidade na pessoa humilde, mas existem muitas outras que estão, cara, em busca de acreditar em algo, ou de uma esperança, ou de um milagre, que o cara não sabe o que fazer, e ele simplesmente vai lá e doa o próprio relógio, a própria aliança, em nome desses picaretas ditos pastores, né? E isso me deixa muito puto. Não, sem dúvida, porque se você tem uma situação como essa que você descreveu, aí você não tem uma igreja pedindo doação, porque você sabe, as igrejas não têm ajuda do governo, as igrejas não, elas têm que ser mantidas, e elas são mantidas pelas pessoas que frequentam. Mas tem isenção de impostos, né? Tem isenção de impostos. E teoricamente tem uma ajuda do governo, porque... Sim, tem isenção de imposto. Mas, em contrapartida, as igrejas fazem o que o Estado não faz. Geralmente, as igrejas são as que mais têm, como é que se diz? Serviço social. Então, as igrejas têm muitos projetos sociais que a mídia não conta, que ninguém vai lá cobrir, que ninguém vê. Mas, se você for em qualquer lugar ali onde tem pessoas necessitadas, sempre vai ter uma igreja. Seja a católica, seja a igreja evangélica, seja... Cada rua tem 5.
Tem. E essas igrejas costumam ajudar as pessoas. Que é um serviço que o Estado negligencia. Então, quando o Estado tira os impostos das igrejas, não é simplesmente porque o Estado é bonzinho, mas o Estado sabe que o trabalho que as igrejas fazem de graça para o Estado não faz. Tem muita coisa que o Estado não faz e que as igrejas, muitas igrejas, fazem. E que não tem o apoio de ninguém. E as igrejas não fazem isso através do bolso de 2 ou 3 pessoas. Elas fazem isso através de doações da própria comunidade. Porque muitas vezes é a própria comunidade que vai junto, como voluntário, com essas lideranças, para poder fazer esse tipo de trabalho social. Então, isso é uma coisa. Você doar o seu dinheiro, você doar bens que você queira, isso é uma liberalidade que a pessoa faz. Agora, se você tem um constrangimento, me dá isso aqui, não é uma doação, aí é uma outra coisa. Aí é uma questão de que as pessoas denunciem, porque existem leis para isso. É uma questão de que as pessoas se resguardem desse tipo de gente, né? Agora, se ele está pedindo dinheiro para comprar, se ele está sendo explícito, se ele está falando, gente, o dinheiro é para comprar um avião e eu vou lá e eu dou o dinheiro, ninguém pode dizer, mas vem cá, você sabia que ele comprou um avião com esse dinheiro? Tá E você claro, andando de ônibus? Ele está sendo claro. Então, até aí, de novo, não tem lei que impeça. Ele, pelo visto, pediu isso publicamente, porque, né? Pediu, não está escondendo de ninguém. Virou matéria. Quem quer dar, quem dá. Quem não quer dar, não dá. Quem quiser meter o pau, vá em frente, porque também não tem lei contra isso, pelo menos por enquanto a gente ainda pode falar, né? Contra algumas coisas. E ok. O que eu acho muito ruim é o constrangimento, porque o constrangimento é antibíblico. Antibíblico. Toda doação tem que ser dada com liberalidade. É voluntário. Isso é bíblico. Se deixa de ser voluntário, se tem ali, você tem que dar X. Se alguém chega e fala, imagina que eu queira dar 1.000. Se alguém chega e fala assim, você vai dar 500, já não é mais uma oferta. A oferta é o que eu quiser dar. Sim. Seja mais, seja menos, é o que eu quero, é voluntário, é a minha oferta. Se você diz para mim, no teu aniversário, que eu tenho que te dar determinado presente, é um presente? Pois é. Não é um presente. Você vai ter o que você quis, mas não é um presente. Agora, o dízimo não é meio um imposto? O dízimo é um mandamento. É uma diferença. O dízimo é um mandamento. 10%. Teoricamente. Sim. Que não é teoricamente 10%. Não, é na prática mesmo. Mas tem em outros lugares 20 ou mais. Não, a palavra dízimo significa 10%. Se alguém fala dízimo de 20, não existe. Então, mas se alguém fala o cento de salgadinho que vem de 150, não tem. Não existe. Não tem, mas... Dízimo é 10% e ponto final. Se você quiser dar 20% do que você ganha... Fica 10% é o dízimo, os outros 10% você fixou e você dá liberalmente. Então, o dízimo é um mandamento até para que as pessoas tenham igualdade, que seja uma doação igualitária. Não tem quem diga não posso, porque não é um valor. São 10%, é 10% de todo mundo. É 10% do pobre, é 10% do classe média, é 10% do rico. Eu sou muito leigo, né, nessa temática. Como que funciona numa igreja? O cara fala assim, o seu dízimo, 10% do que você ganha. A pessoa sabe o que você ganha. Você tem que declarar o que você ganha. Eu já ouvi dizer que tem um caderno, não é onde eu frequento. Onde eu frequento, ninguém nunca soube quanto eu ganho. Nunca. E eu frequento há quase 40 anos. Quase 40. Na verdade, mais do que 40. Porque a primeira vez que eu fui, eu tinha 13. Eu tenho 54. Agora me surpreendi comigo mesma. Mais de 40. Nunca ninguém soube. Não pediram o seu olerite, tipo, o seu extrato bancário. Nunca. É muito bizarro. E alguns lugares, será que pede? Pede. Isso eu sei que pede, porque... E eu vou te dizer, não porque me disseram. Vou te dizer porque eu vi em vários lugares. Porque, por exemplo, esse livro que tá aí, que é o meu 5º livro, é um livro que tem... Ainda.
Esse é o meu livro número 5. É o penúltimo. Uhum. Esse livro tem 10 histórias bíblicas sobre empreendedorismo, prosperidade e carreira profissional. São 10 heróis da Bíblia, 10 personagens da Bíblia que você aprende Sim. a ser próspero e a trabalhar melhor e a empreender através da história deles. Esse livro circulou muito pelas igrejas. Então, muitas igrejas me chamaram para dar palestras. Uhum. Olha, a gente achou interessante, vem aqui dar palestras. Então, eu fui assim, de norte a sul, literalmente, do Brasil. Legal. E dei palestras em igrejas que eu nem sabia. Quadrangular, Assembleia. Lagoinha. Não, Lagoinha nunca fui. Lagoinha é no Rio, né? Lagoinha tem em São Paulo também. Tem no Tatuapé, tem... Porque não é na Lagoa do Rio. tá. Sim, era de lá, virou mas a igreja da virou Lagoinha, uma... a igreja da Parede Preta. Essa aí tem muitas polêmicas envolvidas. Enfim, já fui dar palestras em várias igrejas. E aí você chega lá, você vai conversar com as pessoas ali, com um pastor, uma pastora, quem seja. E em algumas igrejas que eu fui, me questionaram assim: como é que a gente faz para controlar melhor o dízimo das pessoas? Eu digo, não tenho a menor ideia. Caramba. Não tenho a menor ideia, não sei. Mas por que um controle? Não, porque a gente precisa saber quanto vai entrar, quanto vai sair, quanto vai... Para ter uma projeção financeira. Não sei, nunca vi. Então tinha. E aí me mostravam ali, né? Olha, a gente tem um caderno, mas a gente vai informatizar. Então tem um caderno aqui, né? Escrito, etc e tal. E tinha igreja que já era informatizado, que era assim, por exemplo, tem, vamos supor, 200 membros, frequentadores da igreja. 200 fixos ali que são realmente membros da igreja. Então tinha lá um cadastro que tinha nome, endereço, telefone, salário, o dia que recebe, o ramo de atividade. Tinha todo um cadastro ali. Caramba. Todo um cadastro ali. E a data que essa pessoa recebia. Então, se era o 5º dia útil, se, sei lá, tinha vale no dia 20. Tinha todo um cadastro. Ninguém me mostrou. Pingou na conta lá, o departamento já, opa. O departamento não cobrava exatamente. O departamento cobrava se passasse da data. Então existe mesmo uma cobrança. Existe, eu posso dizer que eu vi, não posso afirmar que são todas as igrejas, mas tem igrejas que têm um departamento que cuida de checar, de fiscalizar se foi pago ou não, como se fosse um imposto. Então, isso já é contra a Bíblia, né? Baseado... Sim, absolutamente. Tipo, qual o sentido? Olha, administrativamente, a liderança ali achou que tinha algum sentido, porque eu preciso pagar minhas contas, porque eu preciso saber quanto vai entrar, porque se não pagou... Mas assim, aí já deixa de ser uma obediência, já vira um imposto de fato. Imposto não chama imposto à toa. Porque se no Brasil, amanhã, dissessem paga quem quer, quem ia pagar? Com o serviço que é oferecido, não estranha que muitos... Com ou sem? Quem ia pagar? 10%. Tá respondido. 10%. Tá respondido. E olhe lá. Então, o dízimo, ele é um mandamento. Mas é um mandamento que você tem que obedecer se você crê. Porque é uma questão de fé. Se você não crê, não adianta você fazer. Então, a partir do momento que eu digo, olha, você não pagou. Aí eu tô te constrangendo. Então, que é diferente de cobrar uma dívida. E às vezes faz um constrangimento público, né? Piorou. Chegou lá, tô vendo aqui a listinha, tem aqui, 50 fiéis ainda que não pagaram esse mês. Não, e outra, se falar o nome ou se colar num mural, aí isso é contra a lei brasileira. Você não pode fazer cobrança em público. Né? Na lei brasileira, dever não é crime. Mas cobrança ilegal é crime. E tem uma série de ilegalidades nas cobranças. Uma delas é a exposição. Entendi. Então você não pode expor. Se fizerem isso, aí tá errado triplamente. Imagina, na sua comunidade ainda, você tá lá... Não, todo mundo te conhece, então isso é uma coação, isso é um constrangimento, isso já não tem nada a ver com o cumprimento de um mandamento. Então você dá se você acredita e ninguém tem que ficar te cobrando. Então, se na sua igreja acontece isso, fique esperto, talvez pense aí
em mudar de igreja, talvez, né? Procure um outro lugar que não seja assim. Não sei, de repente a pessoa não liga, de repente ela se sente bem na igreja dela, de repente... E ok. Ah, mas passar por constrangimento, acho que Não, dificilmente. constrangimento aí é uma outra situação, Sim, mas se atrasou você os- acha ok cobrarem, terem o teu cadastro, saberem quanto você Quanto você ganha. ganha. Eu já vi, por exemplo, lugares, igrejas, de ter lugar guardado. Porque quem doa mais senta na frente. Ah, área VIP. Tipo na uma área Lagoinha é VIP. assim, pelo que eu... Bom, então, eu num lugar desse, eu não vou. Aham. Num lugar desse, eu não vou. Então, se você Ó, tá eu também não num- tenho certeza, tá? Tô falando da Lagoinha aqui, mas eu vi algumas coisas que eram bem assim. Inclusive, vários departamentos com termos em inglês. Uma coisa totalmente fora do comum, assim. Bom, aí eu área não sei. VIP, isso. Mas aí tem o seguinte, né, Máfia? Primeiro, é uma organização, é uma instituição de porta aberta. Entra quem quer, sai quem quer. Uhum. Até onde eu sei. Se no Brasil, até o jogo do Tigrinho, É com o permitido. dinheiro do Bolsa Família, é legal, então, o que mais nós vamos falar? O jogo vicia, o jogo tira comida da mesa das pessoas, o jogo tira a pessoa do trabalho, porque ela fica um viciado, como qualquer outro vício, que tem abstinência, que precisa de tratamento, que tem um departamento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tem um departamento que só cresce, que trata de todo tipo de vício. Então, isso deveria ser ilegal. Mas Ilegal, aí, no o mínimo, governo tem a parte dele, mas né? o governo vai lá e faz a dele junto. Então, o O governo, governo vai lá e lança dele. tá recebendo um imposto. Então, quer dizer, ele é vai o governo que a gente tem, essa preocupação. E aí as pessoas falam, mas tem que ter lei para isso, tem que ter lei para aquilo. Gente, quem faz as leis são os políticos, Uhum. né? Que estão no governo. E o nosso governo é assim, tá dando dinheiro ali? Bora. O povo tá se matando por causa disso? Quantos casos a gente já não teve por causa de jogo? Vamos lançar a nossa também. É esse o governo que a gente tem. Então, esse negócio de, vamos fazer uma lei para isso, vamos fazer uma lei para aquilo. Gente, quem faz as leis são os mesmos políticos que fazem esse tipo de coisa, que não tapa o buraco da sua rua. É essa gente que você quer mais e mais e mais leis, como se a gente já tivesse pouca. Então, é isso. E a Bíblia nisso é muito clara. É liberalidade. Não tem tem os mandamentos? Tem, porque não é bagunça. Em qualquer lugar, na tua casa não é bagunça, na tua casa tem regra. Uhum. E as suas filhas têm que obedecer. Pelo menos enquanto elas morarem lá. Senão a chinela canta. Mentira. Senão, alguma coisa vai acontecer. Pode não ser pode a ser a chinela, mas alguma coisa vai acontecer. Sim, porque ali tem consequência, regra, ali não é bagunça. Uhum. Então, tem mandamento? Tem. Tem regra? Tem. Tem a forma das pessoas contribuírem financeiramente? Tem. Que é através dos dízimos, que são fixados em 10%, porque o pobre pode, o rico também. Uhum. E tem a oferta, que é liberal. A palavra oferta no dicionário, ela não está condicionada a nenhum tipo de regra. É uma oferta. Uhum. Então, se tem regra, já não é mais oferta. Deixa eu fazer as passagens aqui que eu prometi para não deixar de fora. Separei algumas aqui. Acho que vamos fazer de uma forma rápida para a gente conseguir fazer todas. Tem 3 aqui que mais me chamaram a atenção e que geram muitas interpretações erradas. Então, Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Isso dá a interpretação, dá aí várias possibilidades de interpretação. Tipo, se você é fiel, se você for fiel, você vai enriquecer. E se você não for... Aí a gente traz... Aí é que entra a questão da fé inteligente, né? Você tem que aplicar isso naturalmente na sua vida. Tudo que é enxertado não pertence àquele lugar. Então, o que isso encaixa? O que isso tem a ver, né? Qual é a coesão desse tipo de palavra? Uhum. Você vê isso no seu cotidiano, no seu dia a dia, seja lá quem você for. Se você tem
um filho pequeno, você não sabe ainda como vai ser aquela criança, tá certo? Sim. Então vamos na minha área, finanças. Você, quando a Mel tinha ali 4 anos de idade, você dava uma nota de R$100 na mão dela, soltava ela na vendinha e falava, minha filha, compra o que você quiser? Não. Por quê? Porque ela ia fazer bobagem com aquilo, ela não Sim. estava pronta para aquilo. Então você dava para ela o mínimo que a idade dela permite. Uhum. Você ia dar um dinheiro para ela e você ia dar uma direcionada. Olha, Mel, se você quiser comprar um doce, você pode. Você sabe que ela não ia voltar com uma sacola e passar mal, porque ela tinha um determinado controle ali. Uhum. Então você fala, realmente, você quer educar alguém, você começa pelo mínimo. Se essa pessoa, no mínimo, corresponder da forma adequada, eu posso dar um pouquinho mais. Se naquele pouquinho mais ela continua se mantendo ali, eu posso dar um pouquinho mais. É como quando você contrata um funcionário. Sim. Você vai dar uma responsabilidade, você vai chegar para ele, vai dar a chave da tua empresa para ele, vai abrir tuas contas. Não vai, você vai começar ali, olha, você vai fazer isso, né? Você vai começar aqui. Deixa eu dar uma tarefa simples para ver como ela se sai. Uhum. Se é uma pessoa que já chega atrasada, nem o mínimo ela não fez. Sim. Então ela não está sendo fiel no mínimo. Ela nem na hora não chega. Nem as tarefas menores ela não faz. Então se eu der uma maior, piorou. Né? Então uma pessoa que é fiel no mínimo, que você diz para ela, não faça assim, e ela realmente não faz, e é uma coisinha de nada, se você der uma coisa maior para ela vai te obedecer. Então não é uma interpretação assim, ó, você fala que não tem, mas se você espremer, a gente sabe que você tem. E aí você vai conseguir chegar no máximo. Tipo, Mas é que não seria isso. Isso acontece naturalmente. Uhum. Você vê isso no próprio mercado de trabalho. Você quer colocar um termômetro para as coisas, é o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho não é voluntariado, tem que dar lucro, as pessoas têm que ser produtivas, não adianta discurso, não adianta fala. Ali, quem manda é a produtividade, é o resultado. Sim. Então, o mundo corporativo é uma questão muito clara de como é a vida real. Não adianta acertar 10 vezes, errou uma, você já vai... Opa, peraí. É lógico que você vai Às vezes falar, você perde o cliente por conta de uma vez que você errou. Exatamente. E você tinha feito 10. Pode ser uma gravação, você fez 10 sets, errou uma. Mano, desculpa aí, vamos mudar de fornecedor. Vá com Deus. Né? Se a pessoa não sabe entender também o contexto das coisas, fica complicado. Mas, no mundo corporativo, você vai pegar uma pessoa e você vai começar a testar aquela pessoa. Uhum. Deixa eu ver até onde ela pode ir. Se essa pessoa é fiel, como é a palavra que está usada aí, né? Fiel no pouco, eu dei isso, ela foi fiel, ela cumpriu ali a risca, com fidelidade. Eu vou dar uma coisa maior, naturalmente. Sim. Se você tem um bom funcionário, eu falo para todo mundo, gente, você tem um bom funcionário, case com ele. Porque hoje em dia tá muito difícil, né? Então ele teve uma dificuldade, ele tá num dia que não tá muito bom, releva, porque o cara é bom no todo, então ele é fiel, etc. Então, naturalmente, ele vai crescer. É lógico que você tem outras coisas aí que tem a ver com a humanidade. Trabalha bem, aí vem o invejoso e puxa o tapete. Aí é uma outra coisa. Sim. Mas o natural das coisas deveria ser isso. Uma pessoa que é fiel no pouco, se você dá R$100 para ela e ela não te rouba aqueles R$100, se você colocar 1 milhão na mão dela, tanto faz, porque ela vai dizer, eu não posso pegar o dinheiro, não importa se é 100, não importa se é 1 milhão. Então essa é a questão do fiel no pouco e fiel no muito. Agora, o cara que não é fiel nem no mínimo, aí não precisa falar mais. Gosto né? da interpretação. Ó, Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Sim. Isso aí a gente fala até que é uma... Na verdade, assim, esse dar e receber, o dar e receber é uma lei fixa da natureza. Se você não dá para a terra, você não colhe. Então já é você já começa a interpretar pela questão da inteligência, do que é natural, e você fala, realmente, se eu pegar uma semente, jogar fora, eu não dei para a terra, não vou receber nada. Então o dar e receber tem. Que é usado assim, né? Se você der, você vai receber mais. Mais ou menos a mesma coisa, né? Enfim, aí cada um use como quiser. Mas a retribuição dessa passagem é uma retribuição divina.
É Deus quem vai te dar. Porque é da nossa própria natureza. Né? A Bíblia diz que Deus nos criou um pouco menores do que Ele. Então, o que nós fazemos, a nossa naturalidade, ela tem a ver com o que é a natureza de Deus. Por exemplo, se eu te dou um presente, você gostou muito, porque é o teu aniversário, eu cheguei e te dei um baita presente. Você falou, poxa, que bacana, me deu um presente, nem esperava. Quando for o meu aniversário, o que você vai fazer? Dentro das suas possibilidades, você vai tentar retribuir. Porque é uma coisa que você fica grato. Então, até o muito obrigada. Alguém te fez uma coisa, ainda que seja uma coisa pequena, a tua retribuição é obrigada. Às vezes você fala, tá, obrigada. Porque por você fala, devolve meu presente. Né? Não, às vezes você tá falando uma coisa assim, obrigado. O israelense é muito assim, né? O israelense é muito exagerado, né? Muito hiperbólico. E então, às vezes, você tá fazendo alguma coisa, ele fala, todá, né? Que é obrigado, todá, tipo, obrigada. Então, você fala, nossa, como assim? Mas a gente tem essa retribuição, né? Alguém, hoje, por exemplo, que foi-se o tempo que a gente era bem atendido numa loja, por exemplo, foi-se o tempo. Antes a gente era comum, era normal, né? Você entrava, você era super bem atendido. Ok, hoje, se o cara olhar na tua cara e te atender minimamente, você vai falar assim, nossa, ele falou comigo, me atendeu, nossa, obrigada. Então, você tem aquela questão da retribuição, que é alguma coisa natural. E aí, a gente tá falando de pessoas normais, não de pessoas ingratas, sem coração. Que não são, né, não são capazes de te falar um obrigada. Mas essa retribuição que ele fala, boa medida, sacudida, né, transbordante, eu me lembro, sabe quando você ia comprar, nem sei, no interior deve ter, mas aquelas carrocinhas de pipoqueiro? Sim. Tem ainda? Deve ter, né? Tem, quermesse. Porque eu não tenho criança, eu não sei. Mas tem lá o pipoqueiro. O pipoqueiro, quando ele bota... Pelo menos era assim. Ele tá colocando a pipoca no teu saquinho, ele não dá assim uma sacudida pra caber mais. Aí ele pega a coisinha, ele não bate assim pra caber um pouco mais, né? Às vezes ele dá até que tá caindo. Aí depende da assim, toma, generosidade dele, né? Então, eu imagino assim, essa boa medida, sacudida, né? Recalcada ali, transbordante. É essa retribuição que Deus vai te dar através até de pessoas que vão te ajudar. Então, se você faz o bem, não visando, eu vou dar isso aqui pra ele porque ele vai ser obrigado a me dar de volta. Que esse é um grande erro também. Acabou, também acabou. Então, tudo você tem que partir do princípio que a pessoa tá fazendo aquilo de coração aberto, porque é voluntário, Então, tá lá, o pipoqueiro te dá o melhor, você fala, nossa, que legal, né? Obrigada. Então, é aquela retribuição por coisas que você faz liberalmente. Então, o que você fizer... Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Vamos de novo no mundo corporativo. Digamos que a pessoa que está assistindo a gente, ela tem aquele chefe que é o chefe. Não é o líder, é o chefe. Que é um cara mala, que é um sujeito que não reconhece o que você faz. É um péssimo chefe. Aí as pessoas às vezes falam para mim... porque eu sempre digo, né? Olha, você tem que fazer o seu melhor, é a sua carreira, você tá aprendendo, você pode usar isso que você fez aqui, não importa se o teu chefe não reconhece, você tá fazendo para você, é o seu trabalho, então faça o melhor. E tem gente que fala, mas você fala isso porque você não conhece o meu chefe, porque ele é um mala, porque ele é ruim, porque ele é isso, porque ele grita, porque não sei o quê, ok. Mas aí é que se encaixa essa passagem. Você faz o seu melhor e ainda que aquela pessoa que deveria reconhecer de várias formas, seja com gratidão, seja com remuneração financeira, se essa pessoa deixa de fazer o que ela faz, Deus está dizendo, deixa que eu faço. Eu vou te dar essa boa medida, sacudida, transbordante, generosa. Não se preocupa, faz o teu, que o resto é comigo. Que o universo proverá. As pessoas chamam de universo, chamam do que quiser. E aí é a fé de cada um. Sim. Né? É um santo, é Deus, é Jesus, é o universo. Elas vão crer naquilo que elas quiserem. Mas a promessa é isso. Não é assim, me dê que você vai receber de volta. Sacanagem. Porque aí, de novo, não é uma oferta. É um, né? Ó, tem mais um aqui. Ó. Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo,
para que haja alimento em minha casa. Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Isso. Essa passagem é a passagem do dízimo, é a que explica. Que é tudo aquilo que a gente estava falando. Não é só essa passagem, mas essa é uma das passagens que fala a respeito do dízimo. E para tem a que interpretação serve? que se você não der, você está meio roubando a Deus. Sim, tem essa interpretação, porque é um mandamento. Uhum. É a mesma coisa, Roubando a Deus é... uma análise, mas é o que diz a passagem. É. Ele usa exatamente esse verbo, roubar. E ele começa perguntando para o povo, né? Esse profeta Malaquias, ele começa perguntando para o povo, também de novo o contexto, Israel estava destruído, e Malaquias chegou e começou a fazer perguntas para o povo para levá-los a um raciocínio. Então ele pergunta, o homem pode roubar a Deus? E aí as pessoas diziam, claro que não. E aí ele responde o que Deus o instruiu. Mas vocês estão me roubando. E aí o povo, mas como assim a gente está roubando a Deus? Como assim? Nos dízimos e nas ofertas. E aí vem, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então ele diz, o que é para fazer? É uma analogia que não é muito correta, mas é como no Brasil, se você não pagar imposto, você está roubando o governo. Você tem que pagar, queira ou não. Uhum. Então, existe um mandamento que ninguém vai bater na porta da sua casa, pelo menos não deveria, para te cobrar. Se você não pagar o imposto, você vai para a cadeia. O dízimo não é assim. É uma questão de crença e obediência. Então, tá lá escrito. Vocês devem trazer o dízimo na... Aí você disse outra palavra, mas geralmente as traduções dizem a casa do tesouro, que é a casa de Deus, ao templo, né? Acho que templo, que você falou, alguma coisa sim. assim. E para quê? Porque seria a próxima pergunta. Depósito aí tá escrito. do templo. Depósito do templo. E nas traduções, geralmente se diz para que haja mantimento, ou seja, manutenção. Aí mantimento foi traduzido como alimento, mas é para que haja manutenção, para que haja sustentabilidade na minha casa. Quer dizer, a igreja o dízimo é para o sustento da igreja, da sinagoga, do templo, do que aquela comunidade frequenta. Então, você se alimenta deste altar, é daqui que você tira o seu alimento espiritual, então você deve colaborar com 10% de toda a tua renda, para que haja mantimento na minha casa. Tem gente que diz, eu dou o meu dízimo para os pobres. Não é o que disse o profeta. Ele é claro, para que haja mantimento na minha casa. Então, está supridas as necessidades da minha casa e você quer ajudar os pobres... Aí o pobre vem depois. Sim, o pobre vem depois, exatamente. Primeiro vem o alimento espiritual. Sim. E depois você vai atender o pobre dentro da sua possibilidade. Se você é o pobre, você está na condição de ser ajudado. Uhum. E se você tem condições de ser ajudado, você, então, se você quiser, como uma oferta, aí é outra coisa, não é o dízimo, você vai ajudar quem você quiser. Mas aí você faz um paralelo, né? Você pega, por exemplo, grandes templos, sei lá, o Templo de Salomão, Nossa Senhora Aparecida. Cara, você vê aqueles templos gigantes, enormes, alguns com ouro, e você fala, pô, será que o pobre não deveria vir primeiro do que grandes templos como esse? Será que o templo precisaria de todo esse luxo aqui para ele cumprir a função que ele tem? Então, perguntaram isso para Jesus nos evangelhos. Tem lá essa passagem, perguntaram para Jesus. Inclusive foi Judas que perguntou. Eu sou o Judas. Diga-se de passagem para Judas. Porque, contexto de novo, Jesus estava numa casa, estava num local, entrou uma mulher com um vaso de alabastro. O que era o vaso de alabastro? Todas as mulheres, na época, elas juntavam dinheiro e elas compravam um pouquinho de perfume, que era um nardo puro. E elas colocavam, para não estragar, elas colocavam dentro de um vaso de alabastro. Então, elas passavam anos ali comprando esse perfume. E era um perfume caro, por isso você comprava um pouquinho.
Uhum. Era tipo um Bitcoin que você ia comprando a fraçãozinha. Sim. Você comprava um pouquinho e ia juntando ali no vaso de alabastro. E para que servia aquilo? Para a sua noite de núpcias, para você, né, perfumar a sua casa, etc e tal. Então aquilo fazia parte do enxoval, digamos assim, da noiva. Ela comprava aquilo. E aí, essa mulher que entrou na casa onde estava Jesus, ela tinha um vaso de alabastro que era para ela. E diz lá um vaso de alabastro com nardo puríssimo no valor de 300 denários. O que era um denário? Um denário era o salário de um dia de trabalho. Uhum. Então ela tinha ali, juntado não sei durante quantos anos, uma quantidade de perfume que valia 300 dias de trabalho. Né? Então você tirando ali o sábado, né? Você tinha ali mais de 1 ano de trabalho, Sim. tranquilamente, que era para ela, que ela podia vender, que ela podia usar do jeito que ela quisesse. Era uma riqueza aquilo, né? E quanto mais tempo passava, mais aquilo tinha valor. Muito bem, ela chega e lava os pés de Jesus com aquele nardo puríssimo. Uhum. E aí o Judas aparece e fala assim, mas olha que desperdício, que é a passagem que ela seca com os cabelos e Uhum. tal. E aí Judas aparece e fala, mas que desperdício, isso não podia ser vendido e dado para os pobres? E Jesus falou, olha, ela fez isso simbolicamente para o meu sepultamento, porque ele sabia que ele ia morrer, né? E também era utilizado esse tipo de perfume ali na hora de preparar o corpo lá para ser enterrado, etc e tal. E ele falou, ela fez isso em minha memória, né, para o meu sepultamento. E quanto aos pobres, quanto a mim, não, ele diz, quanto aos pobres, vocês sempre terão pobres. Mas a mim, vocês nem sempre vão ter. Então, não repreenda ela. Uhum. Quer dizer, é a oferta dela, não repreenda. Por isso que eu digo, quem quiser doar o avião inteiro para o Malafaia, ok, eu não vejo por que repreender essa pessoa. Sim. É dela, Desde é o que nome seja honesto, dela. né? Ele roubou o avião, aí é outra coisa. Aí o Silas é que tem que olhar de onde Sim. veio, a procedência. Mas a gente fica criticando que deu, que não deu, é problema dela. Se me perguntar, se alguém, como já aconteceu, olha, eu queria ajudar num projeto social, não sei o quê, vou fazer no empréstimo. Eu digo, você está me perguntando? A minha resposta é não faça. Não faz. Se você tem R$100 que é seu e que não vai tirar comida da boca do seu filho, dá os R$100. Ah, mas eu tenho só 10. Dê os 10. É o que você pode. Ah, mas eu queria dar 1.000, aí eu faço um empréstimo. Você não tem esses 1.000, esse dinheiro não é seu. Sim. Você vai se enrolar. Se me perguntar, se quiser lá fazer, etc., aí é uma questão da pessoa. Então, a questão é a seguinte. O que Jesus quis dizer? Pobre, sempre vocês vão ter. Nunca vai faltar pobre. Então, se você de fato quer ajudar pobre, tem muita maneira de você fazer isso. E não é tirando dela, o direito dela, do que ela pode fazer com aquilo que ela comprou e que ela trabalhou. Então, quer dizer, você quer ajudar o pobre? E ele disse isso não porque era o Judas o traidor, mas porque Judas era ladrão. Judas é quem era o tesoureiro. Uhum. Porque Judas, muita gente não sabe, mas ele era um grande erudito, era uma pessoa extremamente inteligente. Ao passo que os outros discípulos, ali tirando o Natanael, que era uma pessoa também de alto nível intelectual, etc. Mas Judas era o mais erudito de todos. Tinha lá pescador, tinha o Pedro, que era mais bronco, né? O irmão dele. Então você tinha pessoas muito simples. Tinha Mateus, que era publicano, que era cobrador de imposto, né? Que depois veio a ser discípulo, etc e tal. Então você tinha ali um grupo de 12 bastante heterogêneo. E Judas era o mais erudito de todos e ele era o tesoureiro. Ele ficava com a bolsa. Todas as ofertas que davam. E Jesus sabia disso. E aí vem tudo que a gente está bolsa. falando, né? A confiança, a espiritualidade e o dinheiro. Então né? ele ficava com o dinheiro e no começo ele usava ali o dinheiro. E o dinheiro era para comprar comida, para pagar o barco que eles iam atravessar para lá, a viagem, etc e tal. Ouro. Na verdade tinha dinheiro já, né? Já existia dinheiro, tinha oferta com ouro, com prata, com dinheiro, com perfume. Sim. Com uma série de coisas, né? Com óleos aromáticos, com essência, com incenso, com uma série de coisas. Um arsenal.
com qualquer coisa que você queira, né? Quando Jesus nasceu mesmo, não era ouro, incenso e mirra? Uhum. Eram coisas valiosas daquela época. E foi desse dinheiro que ele viveu 5, 6 anos no Egito, né? Que a família fugiu para o Egito, para ele não ser morto por Herodes, etc. Então, o dinheiro faz parte né, da vida. E Judas tinha a bolsa. E ninguém ficava. Quanto você gastou? Quanto não sei o quê? Era uma questão de confiança. E a Bíblia diz que ele pegava da bolsa. Ele retirava da bolsa. Então, ele não estava de olho. Ele não estava... ele estava sendo hipócrita, ele não estava preocupado com os pobres, como ele disse. Sim. Porque se ele quisesse, por que ele não ajudava os pobres? Ele não era pobre. Ele era uma pessoa de nível, né? Então, ele podia ter ajudado e por que não fez? Então, Jesus foi bem claro, os pobres, vocês sempre vão ter pobres. Não se preocupe que vai ter sempre pobre para você ajudar. Agora, ela está fazendo isso para mim, por mim, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Se você quer ajudar um pobre... Porque é muito fácil eu falar assim, o máfia é rico, ele devia ajudar os pobres. Eu posso ajudar os pobres. Qualquer um, o pobre pode ajudar o pobre. Aliás, o pobre é quem mais ajuda o pobre. Sim. Porque ele sabe o quanto é difícil, não é? Então, todo mundo tem condição de ajudar. Mas é mais fácil dizer, o outro devia ajudar, as igrejas deviam ajudar, né? Não sei quem devia ajudar, o governo devia fazer. Faça. Faça aquilo que mas faça aquilo que você pode. Não queira aparecer, dizer, eu doei tal coisa e depois se enrosca. Bonitão, Porque aí você já teve a sua, que também é outra passagem bíblica. O que você dá com uma mão, que a outra mão não veja. Você quer dar? Dê por liberdade, por voluntariado. Mas não para você tocar trombeta diante de cima. Olha como eu dei, olha como eu fiz. Eu sou bom. Porque se você fizer isso, você já recebeu a sua recompensa, que é o aplauso das pessoas. Ai, como ele é legal. Sim. É lógico que você muitas vezes mostra alguma coisa que você faz, até para você servir de exemplo, para você inspirar outras pessoas a fazer. Próximos, né? Olha aqui as doações, a gente vai lá entregar, teve enchente em tal lugar, a gente fez a entrega. Porque nessa hora aparece o político, né? Para dizer que foi ele que deu. Sim. Isso já aconteceu. Né? De você estar lá com 7, 8 carretas que saíram de São Paulo, foram para o Nordeste e chegou lá, veio um político daqueles coroné, sabe? E assumiu. Não, quis assumir. Veio lá com um monte de gente armada lá para dizer, agora a gente distribui. E o pessoal da igreja, que não é tonto, já foi com um monte de megafone e começou a falar na cidade. Eles não deixam a gente distribuir. O povo foi para cima. Falou, sumam daqui. Vocês nunca aparecem aqui. A igreja vai distribuir, sim, senhor. Então, o povo em cima virou aquela muvuca, os caras foram embora. Sim. Com medo, cada um entrou no seu carrão e saiu levantando poeira, com seu terninho Armani bem cortado, e a igreja foi lá e distribuiu. Falou, não, a gente não vai dar na mão de... Porque nem eles iam distribuir, né? Pega o melhor ali para eles e dá o resto pro povo. Então é isso. Cara, daria pra fazer muito... Tem vários outros aqui, acho que se bobear a gente pode até marcar um outro, eu quero entender qual que vai ser a interpretação das pessoas sobre isso, mas assim, é muito contraditório e dá muito pano pra manga, daria pra ficar horas aqui. Mas você vê que é simples? Só que dá pra tirar várias interpretações, né? Essa é a questão, né? Uma pessoa mal intencionada vai pegar e vai usar... Vai torcer as palavras, né? Vai moldar as palavras ali pra... Juízes mal intencionados distorcem a lei. Então. Então, tem alguém mal intencionado, as coisas boas também viram ruins. Todas as explicações que você deu. Pô, pra mim seria uma interpretação perfeita de várias dessas passagens aqui. Obrigado, Paty. Só tenho a agradecer mais uma vez. Estamos à disposição. Episódio muito legal. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Deixa aí suas redes para quem não te segue ainda. Como te seguir. Boa. Como comprar o seu livro. Sucesso Não Cabe na Bolsa e vários outros. Todos os livros, se você colocar aí no Google Patrícia Lages livros, você vai ver, são 6. Estão à venda na Amazon, em tudo quanto é lugar, tudo quanto é livraria. Eu não vendo diretamente, é um livro que está nas livrarias normalmente. Minhas redes... Não tem a menor criatividade, é tudo meu nome. O canal do YouTube é Patrícia Lages. Só o Instagram, que é Patrícia Lages Oficial, porque em Portugal tem bastante Patrícia Lages. O Bolsa Blindada você não usa mais como domínio? Não, como domínio não, é tudo Patrícia Lages. E também na Record, né? E também na Record, eu sou comentarista do Jornal da Record, eu tenho um quadro que se chama JR Dinheiro, que a gente explica economia de uma forma que todo mundo entende. Sim, maravilhoso, muito obrigado.
Eu que agradeço. E obrigado a você que está aqui até agora. Se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, ajude a gente a estender aqui essas discussões e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.